Olá, pessoal que segue aqui 29 graus astrologia e vamos hoje aí para essa previsão mensal que começou hoje, né, de madrugada, na verdade, no dia 22 de novembro de 2022, com o Sol ingressando no signo Sagitário. Então a gente está entrando aí finalmente na temporada sagitariana. Acho que já tem muita gente, né, comentando, né, um clima mais leve, enfim, e realmente é um céu que, né, todo céu tem seus desafios, suas potencialidades, mas é um céu menos tensionado como estava nas últimas, né, temporadas aí, né, de Libra, Escorpião, enfim. Acho que é um céu mais ameno, vamos dizer assim, né, com mais coisas que a gente já conhece e uma coisinha ou outra, né, um temperinho ali. Então, para a gente começar, né, vou compartilhar aqui o mapa. Então, esse aqui é o mapa do ingresso do Sol em Sagitário, né, que ocorreu às 5 da manhã e 20 minutos, aqui na cidade de São Paulo, né? E o que a gente tem para comentar desse mapa, né? Tem um monte de símbolos aqui, eu esqueci de limpar, né, de tirar asteroides e pontos, né, virtuais, mas temos aqui, né, os planetas principais, que é o que a gente foca, né, que é o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, né? Saturno, Urano, Netuno e Plutão, né? Então, esses são o foco, né, para a gente poder fazer comentários, né, do período, enfim. Então, esse mapa, esse ingresso, ele vale até o dia 21 de dezembro, né, que é quando o Sol vai ingressar aí no signo de Capricórnio. Então, a gente tem aqui um período, né, um mês aí para viver essa tendência, esse potencial, né? Bom, então o Sol em Sagitário, né? Começamos aí uma temporada, bem-vindos sagitarianos, bem-vindas sagitarianes, sagitarianas também, né? Então, bem-vindos todos vocês que virão aí nesse período com esse Sol. É um Sol, né, que está numa posição, né, peregrina, como a gente chama, né? Uma posição de viajante ali, né, pelo zodíaco, não é um lugar inóspito e nem um lugar de um impulso, uma força, né, como seria em Ares ou até mesmo, né, na casa dele, Leão. Mas é um signo de fogo, né? Então a gente também, na visão clássica, né, da astrologia clássica, diria que é uma posição de júbilo, de alegria, né, de vitalidade para o Sol. Realmente, a gente pensar no Sagitariano, são pessoas vivazes, pessoas com muita energia, né, pessoas que, enfim, sempre estão em busca de uma aventura, de algo para se viver, né? Então, é um período aqui para nossa cidade, né? O ingresso se deu com ascendente em Sagitário também, né? Foi diferente, pelo que eu vi também, que eu coloquei lá no programa para o Brasil, né? Em Brasília, o ingresso foi com ascendente em Escorpião. Então, Brasil, São Paulo podem ter um pouco dinâmicas um pouquinho diferentes nesse período, mas eu diria que, né, tem uma abertura aí, uma abertura, uma expansão, esse sol na um, uma autoconsciência, ou até mesmo um olhar mais para si, claro, né, num aspecto mais desafiador, poderia também representar um certo egoísmo, ou até mais um certo narcisismo, digamos assim, ou, né, pensando na oportunidade, no potencial, uma oportunidade de se priorizar também, né, de se olhar, enfim, eu acredito mais que a gente deve, ó, né, pensar nas potencialidades. E é um sol que vem, né? Esse sol aqui na entradinha da casa um. Então, é um momento para a gente se colocar, para a gente, né, se expor, né, ir atrás do que a gente acredita, né? Tem aí o Mercúrio do ladinho desse sol, também todo em Sagitário, a Vênus, né? Todos entraram na mesma semana praticamente, né? Um período muito perto, né? Mercúrio e a Vênus mais rápidos, então eles entraram um pouco antes, né? Enfim, mas estão em conjunção assim fortíssimos os dois, né? No mesmo grau, inclusive aqui, diferença de minutos, né? Um do outro. Então o Sol ingressou em Sagitário hoje. E aí a gente pode pensar, né, que esses dois companheiros aqui, tanto a Vênus quanto o Mercúrio, vão trazer uma coisa de animação, até de uma benevolência, de uma coisa de acreditar, sabe, de se sentir autoconfiante. Então, isso pode ser algo muito positivo. A gente está precisando disso, né?
E também temos alguns aspectos, né? Você vê que essa ponta que se conecta aqui com o ascendente, com o Sol, ela forma um grande seixo, né? Esse desenho aqui desse triângulo azul, né? Com outros pontos do mapa, né? Com Plutão e com Júpiter e Netuno aqui, né? Mas eu diria até mais Júpiter do que Netuno, porque Júpiter está mais perto de Áries, né? Está no finalzinho de Peixes, retrogradando, voltando para Peixes, mas é um signo de fogo, né? Que é por isso que esses graus aqui são graus próximos, né? Então, por ângulo, eles estão em posições favoráveis, né? Harmônicas, que a gente chama. Então, esse Sol e esses planetas aqui, né? Em Sagitário, na casa um dessa autorreferência, né? Esse autoentendimento, né? Essa autoconfiança, essa autoestima, conversam muito bem, né? Com questões de sorte, né? Digamos assim, de aposta, de viver a vida, de se lançar, de se jogar, né? De se expressar realmente. Então, tem realmente uma ampliação aqui, um prazer em viver, um gozo, né, realmente. Então, todas as questões, né, de autoexpressão são muito favorecidas nesse período, né? Até pensando na Copa do Mundo, né? Um período, pelo menos para São Paulo, né? E Estado de São Paulo bem favorável aí, em termos de assistir os jogos, de curtir esses momentos do esporte, né? E festas e tudo mais que se vem, que viram, né? Muita gente vai se encontrar, fazer churrasco para assistir jogo num barzinho, essas coisas, né? A gente tem um país que o futebol é um esporte muito forte, né? Então, até muitas, depende de cada lugar, mas muita gente libera funcionário, né? A empresa também, às vezes, disponibiliza telão, TV para o pessoal assistir. Então, provavelmente esses momentos serão muito presentes ao longo desse período, né? Períodos de confraternização, de festa, de prazer, de diversão mesmo. A gente vai sentir bastante isso, né? E dado também, aí vamos pensar, né? 2022 está acabando, foi um ano de abertura também, né? Até em termos do Covid, da imunização e tudo mais. E a gente passou ainda 2 anos, né? Ainda não completamos 2 anos pós-pandemia, que é o equivalente ao que a gente passou na pandemia. Então, ainda estamos com uma certa ressaquinha, né? Então, pensando nesses 2 anos que a gente ficou fechado, né? Muitas pessoas, né, não conseguiram, mas enfim, que o tema, o clima era de restrição. Essa posição é como se fosse também assim um momento para extravasar, para sentir que realmente isso passou, que a gente está em outra fase, né? Apesar dessa nova onda, né, que está aí dessa variante, não deixemos de nos cuidar, lógico, né? Inclusive o aspecto mais tenso, eu acho, eu considerei, né, novo até nessa temporada é da Lua, que eu vou falar logo em seguida, que está no eixo da saúde, né? Enfim, para a gente não nos cuidar disso. Mas é um período muito favorável para esses exageros também, para essa diversão, né? Tem uma força também, uma resiliência que vem da troca dos iguais, né? Dos próximos, as pessoas até dessa coisa da comunidade próxima, né? Do bairro, do meu entorno, dos meus vizinhos. Então, acho que tem uma coisa bem, de uma força coletiva até, próxima, mais íntima, não ampla, macro, mais micro, que ajuda a gente a enfrentar e se divertir e a se perceber também, né? Aí a gente tem a Lua, falando da Lua, né? Uma posição desafiadora para ela, né? Ela está em Escorpião, então essa Lua, ela está na posição que a gente chama de queda, né? O detrimento seria o ponto mais inóspito para a Lua, né? Então, pensando que a Lua fala de nutrição, proteção, até desse senso de segurança, né? De necessidades básicas, uma Lua em Escorpião vai trazer ali um tom, né? A Escorpião é a água fixa, né? É a condição, né? De emocional de estabilidade, né? Então a Lua fala de cíclico, fala de algo mais de movimento, né? E essa rigidez, muitas vezes, que um signo fixo traz, né? E essa própria questão dessa profundidade, de mexer com o que não é tão visível, né? E com esse lugar mais também inóspito, né? O lodo, coisas que estão subterrâneas, que fala muito do escorpião, para a Lua um pouco não traz tanta segurança assim. Então, é uma posição difícil, né? É, mas muito potencial também, né? A lua escorpião é uma lua que vai
as necessidades são muito profundas, né? E a pessoa ela vai até o fundo para entender o que ela está sentindo, né? Para elaborar também, né? Vive até a última gota daquela situação para poder entender e seguir, né? Então, essa lua na 12 pode falar de uma certa necessidade até de depuração, de transformação, né? De situações emocionais, inclusive, né? Do passado, coisas e conflitos e problemas que se venham daí. Pode ser também um período que a gente vai ver aí uns bastidores, né? Coisas relacionadas ao povo também, situações assim envolvendo esses grandes sistemas, né? Pode ser sistema de saúde, o sistema penitenciário, talvez o povo sofrendo um pouco em relação a isso, né? Já sofre, mas enfim, algo mais visível e algum corte, alguma coisa nesse sentido também, porque o Urano, né, manda um aspecto difícil para essa Lua lá na casa 6, né? Então algo talvez prático, algo que envolva, né, uma produção que corte, né? Que afete aí a população até de uma maneira indireta, de uma maneira não tão clara, né? Então, algo nesse sentido a gente pode esperar, né? Então, também podemos pensar nas emoções, né? Que a Lua fala das emoções, né? Das nossas emoções e do nosso estado emocional, que pode estar um pouco mais ansioso, né? A gente pode estar um pouco mais agitado nesse período, ter mais dificuldade para dormir. Até por essa movimentação toda, esse entusiasmo no ar, né? Pode ficar um pouquinho mais agitado, acelerado, né? E pode falar também de alguns rompimentos ou distanciamentos, né? Tudo aquilo que não puder ser adaptado, inovado, mudado na rotina, né? Se a gente tiver uma rotina muito rígida, isso pode impactar o nosso emocional, né? Nosso psicológico. Então, acho que isso é o mais visível desse aspecto, né? Mercúrio está em Sagitário, que é um signo que para Mercúrio também tem um certo desafio, né? Porque ele está muito bem em Gêmeos, né? Na casa dele e muito bem também em Virgem, né? Fez até mais exagerado aqui. Então, é um signo oposto, né, ao domicílio. Então, ele está no exílio. É um lugar que ele tem uma natureza parecida, porque é um eixo, né, o eixo do conhecimento aqui, mas, né, de um outro jeito, na polaridade, né? Então, enquanto aqui a gente tem, né, a questão social, mental, racional, aqui a gente tem a questão da alma, né, uma questão mais intuitiva, não tanto racional, né, e tal. Então, Mercúrio em Sagitário vai trazer um pouco, né, uma comunicação mais franca, direta, às vezes até mais aquela coisa, um fio que vai, né, e a coisa, né, não volta, muitas vezes é uma pipa que vai voando ali, enfim, né. Então, a gente pode, às vezes, ir derrapando, né, no deboche, derrapando no meme, derrapando na brincadeira, então, e ter um pouco aí, quem, né, tem Mercúrio em Sagitário, né, essa coisa de falar de uma forma mais séria, né? Mas, a gente pode pensar também que temos aí uma Vênus junto, né? Em Sagitário. Então, as relações também tendem a ser mais de aventura, de diversão, mas também de foco, né? De saber para onde se quer ir, para onde eu quero, de liberdade, né? Buscando ali não ficar preso, não ficar amarrado, mas de se adaptar e renovar as coisas, né? Então pode ser também um momento de maior amplitude, né? Na forma que a gente vai entender os afetos e comunicar esses afetos, né? Também, né? Então tem uma ampliação, um acordar aí, né? Nesse sentido também, né? A gente pode pensar, a gente pode pensar também, né, nessa Vênus como algo mais solto, relações mais soltas, menos rígidas mesmo, menos apertadas, menos sufocantes, né? Coisas que vão para um lugar mais de diversão mesmo, né? Não estou falando de modelo de relação, estou falando do sentimento, da sensação, né? Do gosto que a gente tem ao se relacionar, e das nossas preferências de alguma maneira também. Preferir coisas que nos tragam amplitude de visão, que nos tragam boas conversas, né? Aprofundamento, filosofia, cultura. Então, pode ser novas experiências. Então, pode ser que essas coisas fiquem mais no gosto, né? Geral. Bom, Marte talvez é um dos personagens mais
comentados nos últimos tempos, né? Porque ele, né, findou outubro, ele começou a retrogradar em Gêmeos, né? Que é o signo oposto desse período, né? Que é sagitariano. Então aqui a gente tem um Marte, né? Que está pedindo revisões das nossas ações, nossas atitudes, né? Até da nossa energia física, coisas que a gente pode dispor aí no nosso comportamento, em relação a, né, o setor em que Gêmeos está no nosso mapa. Então, também vale a pena pensar sobre isso. Onde eu tenho Gêmeos no mapa? Talvez as minhas atitudes em relação a esses temas precisa ser revista. Né? Ele está retrógrado, vai ficar até ali, final de dezembro, começo de janeiro. Ele volta aí a ficar direto, mas como ele vai retrogradar bastante, ele vai ficar ainda um bom tempo em Gêmeos, até ele sair de Gêmeos, né? Então, temos aí alguns meses ainda com esse planeta em Gêmeos, sendo que geralmente Marte fica 2 meses, né, em um signo. Então ele passou outubro em Gêmeos, vai ficar novembro, né, dezembro, janeiro, provavelmente fevereiro, e lá para março, abril, enfim, tem que ver a data direitinho. Depois, conforme vai passando as temporadas, né, as lunações também, dá para ter uma ideia melhor. Mas esse mês ele vai estar ali, né? Então, ele faz um bom aspecto com Saturno, né, aqui, esse trígono com Saturno aqui em Aquário, os dois estão em signos de ar, então estão conversando muito bem, né, no sentido de que nossas ações precisam ser firmes, responsáveis, corretas, né, dentro daquilo que a gente precisa fazer, e concretas também, né, com o pé na realidade. E qual realidade é essa? Uma realidade que envolva questões humanas, questões diplomáticas também, porque está na casa 7, né? Questões de acordos, de alianças que a gente faz, tem que ter certeza do que está fazendo, né? Tem que ter um pé no chão. Até porque não é só Saturno que está conversando com Marte, nossas ações, né? Rever se elas estão sendo feitas de maneira correta, né? Também conversa de uma forma tensa, né? O Netuno, né? Tensiona esse Marte, né? Aqui em Peixes. Então, né? Que fala de sonho, de fantasia, né? De fuga de realidade, né? O Netuno já traz tudo isso em Peixes, que é a casa dele, né? Traz todo esse universo, né? Esses metaversos, hoje em dia, a gente pensar, tem muito a ver com essa posição, né? Gêmeos fala dessa diversidade, dessa pluralidade, e Peixes desses universos, né? Um universo, né? Criar um universo mental, né? Se dar conta do todo. Então, pode falar um pouco dessa variação de universos, né? Ou então de uma confusão de se perder em outros mundos, né? Então, pode falar também no sentido até de idealizar nosso comportamento, às vezes, né? De se iludir com algumas práticas, né? E até se iludir nas relações também, né? Ter questões ali de relacionamento, né? Então, porque esse Netuno, no caso, né? Conversa nesse mapa de São Paulo, né? Casa 5 e casa 7, né? Então, relações ali, temas de relacionamento podem estar um tanto subestimados, né? Ou superestimados também, né? Enfim, aí a gente tem esse Júpiter que está muito pertinho do Netuno, também na 5, então pode falar, né, de entretenimento a fim de enganar, a fim, pão e circo, né, conhecido aí de muitos séculos, que na Copa do Mundo também não deixa de ser, né, e acho que para o Brasil foi oportunamente, né, no mês de novembro, porque veio pós as eleições, né? Então, é uma forma também de mudar o tema, de falar de outros assuntos, né? Então, dá uma abafada em algumas coisas, né? Bem conveniente para o Brasil, para os políticos também, para a questão, né, toda que a gente está vivendo, enfim, mesmo com o resultado, das eleições, ainda tem muita coisa sendo questionada, enfim, tem muitas situações ainda tensas na democracia se estabelece, mas a gente sempre tem que estar vigilante, prestando atenção, acompanhando, defendendo a democracia. A eleição é um grande momento para isso, e o fato de existir eleição é uma prova de que a democracia, de alguma maneira, se mantém, mas não para na eleição, né? Então, talvez essa coisa mais ilusória que a gente vive seja uma certa anestesia de tudo que a gente está vivendo, mas isso não resolve os nossos problemas, né? Acho que é um pouco esse o recado também.
E pensar, né, de uma fé cega também, né? Júpiter fala da confiança na vida, da fé, né? E Netuno confunde, né? Então, pode ser um fundamentalismo, em qualquer crença ou coisas, né? E misturar também crença, fé com prazer, com modo de viver a minha vida, né? Enfim. Mas, né, também com Plutão, esse Plutão conversa bem com esse Júpiter nesse grande seixo, né? Então, reforça também aquela ideia de um otimismo, né? Ou relações, pensamentos que fortalecem a nossa fé, que regeneram a nossa fé, né? Que é isso, trazem um poder aí da nossa fé, no que a gente acredita, no que a gente se coloca, no que a gente intenciona, tem muita força, né? Então, isso é bem bacana, tá? Saturno continua tenso com Urano, né? Urano e Saturno estão desde o ano passado nessa tensão, quando o Saturno anda um pouquinho, que no começo do turno estava um pouco antes, né? Fica mais fraquinho, e depois Netuno, Saturno retrograda, se aproxima, Netuno anda um pouquinho para frente, se aproxima, então eles ficam nisso até o Saturno, logo ano que vem, entrar em peixe, daí essa quadratura se desfaz e eles só vão voltar a conversar quando, né, de uma forma tensa, quando também o Saturno mudar para Gêmeos ou o próprio para Áries, perdão, e o Urano também entrar em Gêmeos, enfim. Então tem alguns anos aí para alguns outros aspectos ocorrerem, mas de modo geral, essa quadratura fala do que a gente viveu ano passado e seguiu ainda revendo esse ano, que é essa resistência à mudança, ao progresso, né? Esse conservadorismo, essas polarizações que a gente tem vivido está muito presente ainda, né? Continua, o aspecto não se desfez. Então, a gente está lidando com as consequências também da falta de modernização e de reformas que eram necessárias, né? Então, é lidar com a realidade mesmo, né? Com a realidade que precisou ser inovada, talvez não foi inovada o suficiente. Então, estamos lidando ainda com isso, certo? Bem, Urano não tem grandes aspectos, né, maiores. Netuno recebe também o aspecto de Plutão, que é algo que acontece de tempos em tempos, assim, eu digo séculos, né, para acontecer, enfim, e é um aspecto de transformação, né, ressignificação do mundo, da imagem, da humanidade, né, é um aspecto que fala de uma produção de um novo mundo, né. Esse mundo está sendo feito agora, a gente está sendo autor, né, desse novo redesenhar a sociedade que a gente vive hoje, e muitos dizem que é um novo renascimento, né? Uma época de transição. A astrologia com certeza concorda, né? A gente está numa fase de mudança de era, né? A gente está na era de peixes ainda, né? Mas está aí numa faixa de transição para aquário em alguns poucos séculos ou até mesmo um século e pouco aí, né? Vamos pensar. Então a gente está para uma era, isso é um período muito pequeno, né? Então a gente que vive pouco, né, em termos de uma era, comparado a uma era, a gente não tem essa noção, mas talvez a gente esteja redesenhando mesmo, produzindo esse novo desenho, né, cultivando essa nova humanidade nesse momento. Enfim, então esse de modo geral, né, foi o olhar aí para os planetas, para o período. Espero que vocês tenham achado interessante, né? É um mapa mais oriental, então aqui está o eixo, né, do meio do céu, com o fundo do céu. Então, os planetas, a maioria deles, né, pessoais, estão do lado oriental, perto do ascendente, né? Então, é um momento mais de se olhar, de se colocar, mesmo como eu disse lá no início, né? É uma tonalidade também sagitariana, temos planetas em signos de fogo, né? O meio do céu está em fogo também, né? Ascendentes, planetas pessoais. Então, tem muita energia, né, em fogo mesmo, e muitos planetas em signos mutáveis, né? Peixes tem dois planetas, Sagitário três, né? Gêmeos, então, ascendente. Então, tem uma energia mutável de mudança mesmo, de cadência, de quebra de ritmo, né? De variações e flutuações para que o novo possa vir novamente aí na próxima temporada capricorniana, no solstício de verão para nós, né? Aqui do hemisfério sul. Então, né, é isso. Uma coisa que eu queria comentar, né, também
sobre esse período, né, essa energia sagitariana fala sobre enxergar além. A gente tem que enxergar além e nos enxergar além do que a gente já nos enxerga, ou seja, será que a maneira como eu me vejo, como eu me percebo, né, eu tenho que ampliar esse olhar sobre mim? Talvez é uma pergunta importante para a temporada, né? E pensando nos eclipses recentes que a gente teve, né? No dia. Foi dia. Eu não lembro o dia do sol, mas enfim, né? E no dia 8 que teve o lunar, né? Que foi o eclipse lunar, né? Com a lua em touro. Perdão. A lua cheia em touro, a gente pode pensar aí também várias questões, né? Desse eixo touro-escorpião, né? E esse eixo nessa temporada, nesse ingresso do Sol em São Paulo, está interceptado na casa 12 e no eixo 6-12, né? Então fala também do serviço, do sacrifício, da saúde, do trabalho, né? Físico e mental, né? Em todos os sentidos, né? Prático e subjetivo, consciente, né? Produtivo e inconsciente, né? Diluído. Então, esse eixo fala muito disso, e o touro e o escorpião vão falar de apego, de desapego, né? Então, vão falar de manutenção, de busca de estabilidade material e emocional. Então, como que a gente vive isso nessas condições, né, do nosso dia a dia, nossos hábitos, o que a gente faz com a nossa rotina, né? Como isso interfere, né, na maneira como eu entendo esse todo, como a organização ordena esse todo, né? E a desorganização desorganiza, né? Desordena, tira essa ordem, traz um caos que parece ruim muitas vezes, mas que pode ser às vezes o que precisa para se organizar de novo, né? Não tem como você organizar algo no ambiente que já está desorganizado. Então, às vezes é preciso soltar, deixar, se desapegar daquele velho sistema, né? Para que você possa do zero mesmo, né? É isso às vezes, né? Começar a refazer esse sistema, ordenar direito, né? Fazer direito, não fazer por cima ou pela metade. Então, talvez este seja um recado aí para a temporada, tá bom? Então, agradeço aqui a companhia de vocês que seguem o canal e vou gravar agora o que vocês amam, né? Todo mundo sempre fala comigo, que é o horóscopo mensal, né? Falar um pouquinho de cada signo, cada ascendente aí, para o período, né, sagitariano. Um beijo e até a próxima.